Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Natel e eu quero ler um trecho para vocês hoje do livro Os Irmãos Karamazov. Essa edição da editora 34 são 2 volumes que vem num box. E eu quero ler um trecho do Grande Inquisidor, que é a narrativa de como se Jesus tivesse surgido nos tempos atuais, no caso do contexto, e o inquisidor está conversando com Jesus. Muito bem. Pois bem, a intranquilidade, a desordem e a infelicidade, eis o que hoje constitui a sina dos homens, depois que tu sofreste tanto por sua liberdade. Teu grande profeta diz em suas visões e parábolas que viu todos os participantes da primeira ressurreição e que eles eram 12.000 por geração. Mas se eram tantos, não eram propriamente gente, mas deuses. Eles suportaram tua cruz, suportaram dezenas de anos de deserto faminto e escalvado, alimentando-se de gafanhotos e raízes. E tu, é claro, podes apontar com orgulho esses filhos da liberdade, do amor livre, do sacrifício livre e magnífico em teu nome. Lembra-te, porém, de que eles eram apenas alguns milhares e ainda por cima deuses. Mas e os restantes? E que culpa têm os outros, os restantes, os fracos, por não terem podido suportar aquilo que suportaram os fortes? Que culpa tem a alma fraca de não ter condições de reunir tão terríveis dons? Será que vieste mesmo destinado apenas aos eleitos e só para os eleitos? E se é assim, então aí existe um mistério e não conseguimos entendê-lo. Mas se é um mistério, então nós também estaríamos no direito de pregar o mistério e ensinar àquelas pessoas que o importante não é a livre decisão de seus corações, nem o amor, mas o mistério ao qual eles deveriam obedecer cegamente, inclusive contrariando suas consciências. Foi o que fizemos. Corrigimos tua façanha e lhes demos por fundamento o milagre, o mistério e a autoridade. E os homens se alegraram porque de novo foram conduzidos como rebanho e finalmente seus corações ficaram livres de tão terrível dom que tanto suplício lhe causara. Podes dizer se estávamos certos ensinando e agindo assim? Por acaso não amávamos a humanidade ao reconhecer tão humildemente sua impotência, aliviar com o amor o seu fardo e deixar que sua natureza fraca cometesse ao menos um pecado, mas com nossa permissão? Por que achaste de aparecer agora para nos atrapalhar? E por que me fitas calado com esse olhar dócil e penetrante? Zanga-te, não quero teu amor, porque eu mesmo não te amo. E o que eu iria esconder de ti? Ou não sei com quem estou falando? Tudo o que eu tenho a te dizer já é de teu conhecimento. Leio isso em teus olhos. Sou eu que escondo de ti o nosso mistério? É possível que tu queiras ouvi-lo precisamente de meus lábios. Então escuta. Não estamos contigo, mas com ele. Eis o nosso mistério. Faz muito tempo que já não estamos contigo, mas com ele. Já se vão 8 séculos. Já faz exatos 8 séculos que recebemos dele aquilo que rejeitaste com indignação, aquele último dom que ele te ofereceu ao te mostrar todos os reinos da terra. Recebemos dele Roma e a espada de César e proclamamos apenas a nós mesmos como os reis da terra, os únicos reis, embora até hoje ainda não tenhamos conseguido dar plena conclusão à nossa obra. Mas de quem é a culpa? Até hoje isso não havia saído do esboço, mas já começou. Ainda resta esperar muito por sua conclusão, e a terra ainda há de sofrer muito, mas nós o conseguiremos e seremos os Césares, e então pensaremos na felicidade universal dos homens. Entretanto, naquele momento ainda podias ter pegado a espada de César. Por que rejeitaste este último dom? Aceitando esse terceiro conselho do poderoso Espírito, tu terias concluído tudo o que o homem procura na terra, ou seja, a quem sujeitar-se, a quem entregar consciência e como finalmente juntar todos no formigueiro comum, incontestável e solidário, porque a necessidade da união universal é o terceiro e último tormento dos homens. A humanidade em seu conjunto sempre ansiou por uma organização forçosamente universal. Houve muitos grandes povos com uma grande história. No entanto, quanto mais elevados eram esses povos, mais infelizes,
pois compreendiam mais intensamente que os outros a necessidade de união universal dos homens. Os grandes conquistadores, os Tamerlães e o Gengis Khan passaram como um furacão pela terra, procurando conquistar o universo, mas até eles traduziram, ainda que de forma inconsciente, a mesma grande necessidade de união geral e universal experimentada pela humanidade. Se aceitasses o mundo e a púrpura de César, terias fundado o reino universal e dado a paz universal. Pois quem iria dominar os homens, senão aqueles que dominam suas consciências e detêm o seu pão em suas mãos? Nós tomamos a espada de César, e ao tomá-la te renegamos, é claro, e o seguimos. Oh, ainda se passarão séculos de desmandos da livre inteligência, da ciência e da antropofagia deles, porque tendo começado a erigir sem nós a sua torre de Babel, eles terminarão na antropofagia. Mas nessa ocasião a besta rastejará até nós, lamberá nossos pés e nos borrifará com as lágrimas sangrentas que sairão de seus olhos. E montaremos na besta, e ergueremos a taça na qual estará escrito mistério. É aí, e só aí, que chegará para os homens o reino da paz e da felicidade. Tu te orgulharás dos teus eleitos, mas só tens eleitos, ao passo que nós damos tranquilidade a todos. Quantos desses eleitos, dos poderosos, que poderiam se tornar eleitos, acabaram cansando de te esperar, levaram e ainda levarão as forças do seu espírito e o calor do seu coração para outro campo, e terminarão por erguer sobre ti mesmo sua bandeira livre. Mas tu mesmo ergueste essa bandeira. Já sob nosso domínio todos serão felizes, e não mais se rebelarão, nem exterminarão uns aos outros em toda parte, como sob tua liberdade. Oh, nós o persuadiremos de que eles só se tornarão livres quando nos cederem sua liberdade e se colocarem sob nossa sujeição. E então estaremos com a razão ou mentindo? Eles mesmos se convencerão de que estamos com a razão, porque se lembrarão a que horrores da escravidão e da desordem tua liberdade os levou. A liberdade, a inteligência livre e a ciência os porão em tais labirintos e os colocarão perante tamanhos milagres e mistérios insolúveis, que alguns deles, insubmissos e furiosos, exterminarão a si mesmos. Outros, insubmissos, porém fracos, exterminarão uns aos outros, e os restantes, fracos e infelizes, rastejarão até nossos pés e nos bradarão: sim, os senhores estavam com razão. Os senhores são os únicos. Só os senhores detinham o mistério dele. Estamos de volta para os senhores. Salva-nos de nós mesmos. Ao receberem os pães de nossas mãos, eles evidentemente verão com clareza que os pães, que são seus, que eles conseguiram com as próprias mãos, nós os tomamos para distribuí-los entre eles, sem qualquer milagre. Verão que não transformamos pedras em pães, e, em verdade, estarão mais alegres com o fato de receberem o pão de nossas mãos do que com o próprio pão. Hão de lembrar-se demais de que antes, sem nós, os próprios pães que eles mesmos obtiveram transformaram-se em pedras em suas mãos, e quando voltaram para nós, as mesmas pedras se transformaram em pães. Apreciarão demais, demais o que significa sujeitar-se de uma vez por todas. E enquanto os homens não entenderem isso, serão infelizes. Quem mais contribuiu para essa incompreensão? Podes responder? Quem desmembrou o rebanho e o espalhou por caminhos desconhecidos? Mas o rebanho tornará a reunir-se e tornará a sujeitar-se, e agora de uma vez por todas. Então, lhe daremos uma felicidade serena, humilde, a felicidade dos seres fracos, tais como eles foram criados. Oh, nós finalmente os persuadiremos a não se orgulharem, pois tu os encheste de orgulho e assim os ensinaste a ser orgulhosos. Nós lhes demonstraremos que eles são fracos e que não passam de míseras crianças, mas que a felicidade infantil é mais doce do que qualquer outra. Eles se tornarão tímidos e passarão a olhar para nós e a grudar-se a nós por medo, como pintinhos à galinha choca. Hão de surpreender-se e horrorizar-se conosco e orgulhar-se de que somos tão poderosos e tão inteligentes
que somos capazes de apaziguar um rebanho tão violento de milhares e milhões. Hão de tremer sem forças diante de nossa ira. Suas inteligências ficarão intimidadas e seus olhos se encherão de lágrimas, como as das crianças e mulheres. Mas a um sinal nosso, passarão com a mesma facilidade a distração e ao sorriso, a uma alegria radiosa e ao cantar feliz da infância. Sim, nós os faremos trabalhar, mas nas horas livres do trabalho organizaremos sua vida como um jogo de crianças, com canções infantis, coros e danças inocentes. Nós lhes permitiremos também o pecado. Eles são fracos, impotentes e nos amarão como crianças, pelo fato de lhes permitirmos pecar. Nós lhe diremos que todo pecado será expiado se for cometido com nossa permissão. Permitiremos que pequem, porque os amamos, e assumiremos o castigo por tais pecados. Que seja. Nós o assumiremos e eles nos adorarão como benfeitores que assumiram seus pecados diante de Deus. E não haverá para eles nenhum segredo de nossa parte. Permitiremos ou proibiremos que vivam com suas mulheres e suas amantes, que tenham ou não tenham filhos, tudo a julgar por sua obediência. E eles nos obedecerão, felizes e contentes. Os mais angustiantes mistérios de sua consciência, tudo eles trarão a nós, e permitiremos tudo. E eles acreditarão em nossa decisão com alegria, porque ela os livrará também da grande preocupação e dos terríveis tormentos atuais de uma decisão pessoal e livre. E todos serão felizes, todos os milhões de seres, exceto as centenas de milhares que os governam, porque só nós que guardamos o mistério, só nós seremos infelizes. Haverá milhares de milhões de crianças felizes e 100.000 sofredores que tomaram a si a maldição do conhecimento do bem e do mal. Morrerão serenamente se extinguirão em teu nome, e no além-túmulo só encontrarão a morte. Mas conservaremos o segredo, e para a felicidade deles os atrairemos com a recompensa celestial e eterna. Porquanto, ainda que houvesse mesmo alguma coisa no outro mundo, isso é claro, não seria para criaturas como eles. Dizem e profetizam que tu voltarás e tornarás a vencer, voltarás com teus eleitos, com teus poderosos e orgulhosos, mas diremos que estes só salvaram a si mesmos, enquanto nós salvamos todos. Dizem que será infamada a meretriz que está montada na besta e mantém em suas mãos o mistério, que os fracos voltarão a rebelar-se, que destroçarão seu manto e lhe desnudarão o corpo nojento. Mas eu me levantarei na ocasião e te apontarei os milhares de milhões de crianças felizes que não conheceram pecado. E nós, que assumimos os seus pecados para a felicidade deles, nós nos postaremos à tua frente e te diremos: julga-nos, se podes e te atreves. Sabes que não te temo. Sabes também que estive no deserto, que também me alimentei de gafanhotos e raízes, que também bendisse a liberdade com a qual tu abençoaste os homens, e me dispus a engrossar o número dos teus eleitos, o número dos poderosos e fortes, ansiando completar o número. Mas despertei, e não quis servir à loucura. Voltei e me juntei à Pleiade, daqueles que corrigiram tua façanha. Abandonei os orgulhosos e voltei para os humildes, para a felicidade desses humildes. O que estou te dizendo acontecerá, e nosso reino se erguerá. Repito, que amanhã verás esse rebanho obediente, que ao primeiro sinal que eu fizer passará a arrancar carvão quente para a tua fogueira, na qual vou te queimar, porque voltaste para nos atrapalhar. Porque se alguém mereceu nossa fogueira mais do que todos, esse alguém és tu. Amanhã te queimarei. Dixie. Esse vídeo especial, né, que está sendo mais longo, eu fiz questão de ler um trecho mais longo da fala do inquisidor para Jesus, exatamente representando as questões de poder, autoridade, as questões de liberdade, de consciência, manipulação religiosa e o que um líder religioso falaria na cara de Jesus. Olha, essas palavras são incríveis. E eu gostaria de deixar essa leitura, recomendar. É um livro intenso, tem literatura policial, literatura filosófica, psicológica, diálogos incríveis e um romance no meio.
Então, leiam os Irmãos Karamazov, se mergulhem, né, nessa intensa literatura russa e depois coloquem nos comentários o que acharam. Um grande abraço para vocês e até a próxima.